Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade de Vovô Chico, de Umbanda Sagrada, em Sinop, Mato Grosso. Tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não se vê, não é? A gente não tem conseguido fazer a gravação dos evangelhos. Tem muita atividade acontecendo lá na casa e a gente estava sem tempo. Mas nós vamos voltar agora com aquela proposta da gente colocar os vídeos de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, para que fique aqui no canal, para que vocês possam estar assistindo os vídeos, conhecendo o Evangelho, seguindo os vídeos no Evangelho no Lar que vocês fazem. Também esses vídeos são para o tratamento espiritual à distância, né? Para as pessoas que fazem em outras cidades, no Brasil e no exterior também, que nós temos pessoas fazendo tratamento à distância. Então a gente vai dar continuidade na proposta de estar deixando aqui todos os vídeos dos temas, dos capítulos do Evangelho, para facilitar para vocês a compreensão. Tá certo? Lembrando das atividades da nossa Casa Espírita, né, que estão funcionando normalmente, apesar de estarmos ainda na pandemia e estarmos seguindo todo o protocolo necessário relacionado à nossa saúde. Mas lembrando que na segunda-feira, às 20 horas, nós temos a conversa fraterna, né, e o tratamento, a triagem para o tratamento espiritual e também o agendamento para a conversa, né, de esclarecimento e de aconselhamento com o nosso vovô Chico na nossa Umbanda Sagrada. A nossa casa fez uma fusão com o kardecismo, nós trabalhamos com as duas linhas, com a doutrina kardecista e também com a Umbanda Sagrada, né, no exercício da fraternidade universal, unindo o que de melhor possuem os dois grupos religiosos, se é que assim dá para a gente dizer, né? A questão dos estudos, a questão do aconselhamento, do tratamento espiritual. Então, na segunda-feira, às 20 horas, nós temos a conversa fraterna. Você que está precisando conversar, que está com algum problema na sua vida, está com depressão, está com síndrome do pânico, não sabe que rumo seguir na sua vida, está meio perdido, está com qualquer problema que você tenha, que geralmente tudo é na alma, tudo começa na alma, até os nossos problemas físicos, eles começam sempre dentro da nossa alma, é o desequilíbrio do nosso espírito que reflete no nosso corpo. Então, está precisando conversar, está precisando de um conselho, está precisando de um direcionamento, vai na segunda-feira lá, às 20 horas, chega um pouquinho antes, né, que a gente fecha os portões, e a gente vai ter uma conversa, você assiste uma palestra sobre o Evangelho de Jesus, né, recebe o passe magnético, que é essa transfusão de energia espiritual, toma uma aguinha fluidificada e aguarda um pouquinho, a gente vai chamar os criadores para conversar com você, a conversa é totalmente sigilosa, você vai poder abrir o seu coração, né, e a gente vai poder estar auxiliando você na medida do possível, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa proposta de estar acolhendo as pessoas com dificuldades, porque nós também já passamos por elas, e de estarmos agendando para você uma conversa com o vovô Chico, que é o mentor espiritual da casa, né, das nossas atividades da Umbanda. Você vai estar podendo conversar com ele e receber o aconselhamento, tá certo? Então, toda segunda-feira. Na terça-feira, nós temos a reunião pública, a palestra pública sobre o Evangelho de Jesus, também o passe magnético, a fluidificação das águas. Você pode levar uma garrafinha de água lá para ser fluidificada. Na quarta-feira é o tratamento desobsessivo já relacionado àquela triagem da segunda-feira. No sábado nós temos a escola de estudos espíritas às 17h45, no finalzinho da tarde, para que você possa estudar, né, o verdadeiro sentido da vida. Nós somos espíritos imortais, então para você possa estudar a doutrina espírita e saber que você é um espírito temporariamente habitando um corpo de carne e que vai ter que deixar. Então, você vai ter que entregar essa roupa temporária que você está usando para a matéria. E aí a pergunta é, para onde eu vou? Existe vida após a morte? Da onde eu venho? O que é reencarnação? O que é mediunidade? Então, todas essas perguntas relacionadas que nós precisamos em algum momento da vida, e eu espero que o seu momento seja agora, hoje, se questionar, né? Quem é você e o que você faz aqui nesse planeta? Nós não estamos aqui a passeio. A gente não vem aqui só para comer, beber, dormir e procriar. Né? Existe um propósito muito maior de estarmos aqui. Então, no sábado, você pode ir lá na nossa Escola de Estudos Espíritas. É uma turma a cada 6 meses, mas você pode chegar a qualquer dia, em qualquer tempo, para assistir as aulas de todo sábado. Cada aula é um tema diferente, você vai sempre aprender alguma coisa. E depois, se você já estiver
muito adiantado a aula, você inicia o curso no próximo semestre, mas você pode ir a qualquer momento, a qualquer sábado, às 17h45, para assistir a aula daquele dia, tá certo? E no domingo a gente tem a prática, porque a gente tem que estudar e tem que praticar. A vida é assim, né? A gente estuda para colocar algo em prática. A gente não pode estudar, né? Que lindo ser caridoso, que lindo o ensinamento de Jesus para ficar na contemplação. Não é porque a fé sem obras não tem validade nenhuma. Então, no domingo é o dia da família ir lá para exercitar a fraternidade e a caridade. Com as campanhas de rua que nós temos, né? Campanha de Alto de Souza, campanha Chico Xavier, outras tantas campanhas, com a evangelização infantil das crianças, que no momento nós estamos atendendo apenas crianças acima de 6 anos, por causa também dessa pandemia, ainda não estamos com todas as atividades implantadas, mas nós temos a mocidade também com jovens acima de 12 anos. Então você vai lá e participa das atividades da casa, tá certo? Entre em contato conosco nesse telefone que está aqui embaixo, no box de informações, que a gente passa para você todas as informações, tá certo? Então vamos dar sequência ao nosso evangelho. Nós paramos, né, na nossa última explanação. Nós paramos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé e a caridade, que a gente não vive sem as duas coisas. Nós precisamos ter fé, acima de tudo, em dias melhores, em progresso espiritual, e que tudo foi programado pelo nosso Criador divino para que sejamos felizes. Não somos felizes porque não queremos, porque somos teimosos, né? Porque nós ainda somos egoístas. Então nós vamos entender um pouquinho a questão da fé e da caridade, tá certo? Vamos fazer a nossa prece, então? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos aqui para o nosso primeiro slide, né? Vamos começar a nossa pequena explanação, para a gente compreender um pouquinho. Capítulo 11, né? A fé e a caridade. Então, aqui fala um pouquinho assim, nesse primeiro slide, assim. Caridade sem a fé. Será que a gente consegue fazer caridade sem fé? A gente parou para pensar algumas vezes que nós fazemos a caridade para as pessoas, mas nós temos a fé. Por que nós fazemos a caridade? Não é? Será que só fazer a caridade sem ter fé em algo superior, né, sem ter uma compreensão do que nos guia, do que nos dirige a vida, essa caridade, ela basta somente para nós? Porque muitas vezes nós fazemos a caridade mecanicamente, quase que materialmente, né? Por assim dizer, porque é muito fácil se você tem condições de tirar um dinheiro do bolso, ou de você doar uma cesta básica. Quando a gente fala de caridade, as pessoas, o primeiro pensamento que vem na mente de alguém é sempre questão de vou doar a cesta básica, ou vou doar roupa usada e tal. Mas nós entendemos o sentido da caridade? O porquê que nós devemos ajudar o próximo? Que isso é um dever nosso, que é uma obrigação, mas nós sabemos o porquê que é um dever? Né? Nós temos uma fonte que nos guia, que nos dá essa proposta de queremos auxiliar o próximo. Nós acreditamos em algo maior para que a gente tome essa atitude, para que ela não seja ofensiva, para que ela não seja mecânica. Porque muitas vezes fazer a caridade chega até, inclusive, a ofender as outras pessoas mais necessitadas, conforme é a intenção de que você faz essa caridade e conforme ela é apresentada. Então você precisa saber o porquê que você deve praticar a caridade, não fazê-la mecanicamente, como se fosse só uma obrigação, assim, eu preciso me livrar desse peso da consciência ou da cobrança de alguém que fez isso com você. Nós temos que conhecer a nossa jornada, né, fraterna,
Por que nós convivemos com os nossos irmãos e por que há tanta dificuldade e diferenças sociais no planeta e que eu tenho a necessidade amorosa, fraterna e consciente de que eu devo praticar a caridade. E não só a caridade material, que essa é a mais fácil, mas também a caridade moral, que é a mais difícil, que é aquela que muitas vezes nós não queremos praticar. Que é a caridade moral? É justamente você ter que exercitar a paciência com as pessoas difíceis, que começa na família, não é? A família é o primeiro momento que nós enfrentamos no nosso dia a dia de desavenças, de exercício de paciência, de tolerância. Não é assim? Nós precisamos, porque na família nós sabemos que nós convivemos com pessoas fáceis de lidar, nossos amigos, com simpatizantes e também com inimigos. Isso é um outro estudo também dentro da doutrina espírita, né? Que os espíritos reencarnam em locais onde há necessidade de reconciliação. E a reconciliação maior geralmente acontece, né, na família. A necessidade de reconciliarmos, né, com as situações que ficaram mal resolvidas em vidas passadas é na família. Toda família tem o seu problema. Não adianta falar que todos os membros da família se dão bem, se amam e é um mar de rosas. Isso é mentira. É querer enganar da porta para fora. Porque da porta para dentro, nós sabemos muito bem aonde que o bicho pega. Dentro da família, não é? Então aqui é assim, ó. Caridade sem a fé. Não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Mesmo a gente fazendo a caridade, seja principalmente a material, que é a que as pessoas pensam, né, que seria a principal, embora ela seja extremamente necessária, não é? Porque nós sabemos que com essas divergências sociais, num planeta de expiações e provas que nós habitamos, nós temos uma quantidade enorme de irmãos em situações muito tristes de pobreza. E agora com essa pandemia piorou, né? Nós sabemos que a nível planetário, a questão da miséria, da insegurança alimentar, de tudo mais, aumentou muitíssimo. Sempre existiu, mas agora aumentou. E é a oportunidade de nós exercitarmos a caridade. Mas nós precisamos saber o porquê. Porque muitas vezes nós fazemos a caridade e não somos felizes. E não somos fraternos. Porque fazer a caridade não significa que você é fraterna, que você consegue conviver com os seres à sua volta de uma maneira harmoniosa. Vocês entendem a diferença? Porque às vezes a gente fala assim, vê a pessoa fazendo caridade, nossa, mas aquela pessoa é tão caridosa, como aquela pessoa faz o bem? Ela faz o bem naquela aparência que você está vendo, não é? Momentaneamente, porque tem gente que faz o bem fazendo selfie também, tem isso, né? Aquela pessoa que faz caridade querendo aparecer. Nossa, como eu sou caridosa. Plec, 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 né? Tira. Tem. Tudo tem o seu excesso, né? Tudo tem as coisas, a forma da gente fazer. Mas tudo bem, vamos falar que nós fazemos a caridade. E aí você faz a caridade, doa a cesta básica, roupa, seja o que for. E você é feliz? Chega em casa. Como que é o seu relacionamento com os familiares? Às vezes as pessoas comentam, nossa, mas aquela pessoa lá é tão caridosa, mas a hora que ela chega em casa, só ela sabe o barraco que tem lá dentro para enfrentar. As dificuldades que ela precisa enfrentar dentro da casa, as dificuldades com os filhos, com o marido, com os pais, as divergências que toda a família tem, as divergências no trabalho, aquelas antipatias que a gente tem na comunidade. Em todo local a gente tem dificuldade de relacionamento. E aí sim é que nós temos que entender que a verdadeira caridade, nós precisamos ter o quê? A fé. Eu preciso saber, eu preciso conhecer o processo da minha vida, eu preciso conhecer o processo de eu ter sido criada, com qual objetivo o Criador me colocou no universo, porque nós não habitamos somente o planeta Terra, por isso que a gente tem que estudar e se aprofundar cada vez mais e fazer o questionamento, quem eu sou, como individualidade, quem eu sou, o que eu faço aqui. Com esse aprendizado, porque cada dia da nossa vida é um aprendizado tremendo, justamente com os relacionamentos, com as dificuldades que nós passamos, e as nossas maiores dificuldades estão nos relacionamentos com as pessoas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na sociedade e na comunidade. E aí nós enfrentamos grandes dificuldades
questionamentos que não sabemos e muitas vezes não temos fé. Fazemos a caridade aleatoriamente por aí, não temos fé, não encontramos a resposta para os nossos sofrimentos, para as dores que nós enfrentamos, seja dentro da família, seja as dores físicas, as dores morais, as doenças, as perdas de entes queridos e tudo mais. Então, fazer a caridade sem a fé, sem você ter, sabe, esse contato com o Criador, com o Cristo, que é o governador do nosso planeta, você precisa entender o processo da fé, o processo dessa religação com o Criador, dessa ligação com o Criador, que nós temos, por isso que a religião significa uma religação, você se religar, ligar, estar ligado, estar conectado com o Criador, com algo superior, que quer a nossa felicidade, que nos dirige. Então, caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar felizes. Continuando. Então, a fé. Quando eu tenho fé, o que ela faz comigo? Quando eu tenho a certeza de um futuro, o que é ter fé? Ter fé é você acreditar em algo, mesmo que você não veja, mas em você saber que ela é real. Por quê? Porque o conhecimento do Criador está dentro de nós. Nós sabemos que ele existe. Não existe uma criatura no universo, e para não falar de universo, para ampliar muito a mente, nós vamos falar de planeta Terra. Não existe uma criatura no planeta Terra que não saiba intuitivamente que Deus existe. Mesmo que a pessoa fale que é ateu. Ah, eu não acredito em Deus. É mentira. Na intimidade, é como se a gente colocasse um tapa. Você coloca ali, sabe, um biombo, tipo assim, eu não quero ver que existe Deus. Mas uma hora você vai ter que tirar esse biombo. Por quê? No momento em que você passar por todas as experiências dolorosas da sua vida, você não tiver mais um membro da família para te auxiliar, você não tiver esperança de nada na sua vida, você não estiver no fundo do poço, totalmente solitário, com a sua consciência, o questionamento vem. Quem sou eu? Quem pode me socorrer? E é para Deus que você vai pedir ajuda. Até o ateu vai pedir, porque não vai sobrar mais ninguém para ajudar. Existem, na nossa vida, a nossa jornada, ela faz com que mais cedo ou mais tarde a gente retorne o nosso pensamento ao Criador. Porque ele vai ser o único na nossa vida que nós teremos a esperança e a fé de que possa nos tirar do sofrimento e daquela dificuldade que estaremos vivendo naquele momento. Isso é intuitivo, porque nós conhecemos o Criador na nossa intimidade. Nós somos filhos deles e fazemos parte dele. Aí, de novo, que já faz um tempinho que a gente não faz aqui o Evangelho, então eu costumo dizer o seguinte, fazer a comparação que nós aprendemos, né, com os mentores e com todos os livros, que o Criador é como se fosse a grande chama do universo. Vamos imaginar, porque a gente tudo tem que trazer aqui para a nossa compreensão infantil, né, de seres habitantes de um planeta ainda atrasado, então nós temos que fazer simulações daquilo que a gente consegue entender. Então, o que seria o Criador? O Criador, os orientais que costumam fazer muito isso, né, dar esse tipo de explicação, e os esotéricos também. O Criador é como se fosse a grande chama do universo. Vamos imaginar uma fogueira, por assim dizer. Imagine uma fogueira solitária ali na beira de uma praia, por exemplo, numa noite, em que você acende uma fogueira, e aquela fogueira, quando ela começa a queimar, que é a grande chama, fica uma grande fogueira, ela não começa a soltar chispa? Sabe aquelas chispinhas, brilhantezinha? É assim que a gente tem uma imagem muito rudimentar, é claro, mas que nos dá quase que a impressão de como que nós somos criados e disparados no universo, se é que a gente pode usar esse termo, né? O Criador nos liberta para as nossas experiências cósmicas, experiências siderais, a experiência da evolução espiritual dentro do universo, como se a gente fosse essas chispas. Porque a chispa, ela sai da grande chama. E ela sai com o seu brilho próprio. E esse brilho muitas vezes se perde na jornada. Não é quando a gente vê aquela chispinha, ela sai por alguns metros, depois apaga. É mais ou menos assim a nossa jornada. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então aquela chispinha, quando sai da grande chama, ela não é parecida com a chama? Parecida, mas não igual. Que nós nunca seremos iguais ao Criador, mas seremos a sua semelhança em toda
a sua estrutura psicológica, se é que assim a gente dá para chamar, de sentimentos de amor, de fraternidade, de auxílio e de toda essa grandeza cósmica que a gente não consegue entender ainda no próprio Criador. Mas o Criador é como se fosse a grande chama e nós somos aquelas chispas, aquelas faíscas que vão saindo. Então a faísca conhece a grande chama, porque ela veio dela, não é assim? Então o que eu quero fazer a comparação é que nós conhecemos Deus na nossa intimidade, nós não o compreendemos ainda de uma forma mais lúcida, porque a jornada é longa. Nós fomos liberados no universo para a nossa jornada cósmica, e a chispa, a hora que ela sai da chama, ela vai embora. A chama fica naquele local e a faísca vai embora para a sua viagem, não é assim? Então nós saímos do Criador, nos subdividimos dele, por assim dizer, de uma forma em que nós vamos seguir a nossa jornada. A nossa luz praticamente se apaga, que esse é um outro assunto, a nossa luz se apaga por causa do nosso egoísmo. E muitas vezes também por causa da falta da nossa fé, quando eu deixo de acreditar que eu tenho o meu Pai. Quando eu deixo de acreditar que eu sou uma faísca da grande chama. Quando na minha jornada evolutiva, que eu vou indo para o universo, eu esqueço de onde eu vim. Vocês conseguem entender? Mas nós sabemos na nossa intimidade, aquela faísca que saiu da chama nunca vai, na intimidade dela, ela sabe que veio. É intuitivo, mesmo que ela, de repente, a luz apagou e na sua jornada evolutiva ela foi tomando atitudes erradas e que chega um momento ela quase que esquece, ela fala, não existe nada além de mim mesmo. Porque quem acha que não existe o Criador é um processo de egoísmo muito grande, é mais egoísta do que a grande maioria, porque nós somos tudo egoísta, né? Tudo da gente é o nosso ego, do nosso jeito e tal. Mas aquele que deixa de acreditar no Criador é mais egoísta de todos, porque aí ele acha que só ele é o centro do universo, que Deus não existe, que ele pode fazer o que quer e o que não quer. E é quando a vida coloca sofrimentos acerbos, é óbvio que a vida coloca sofrimento para todos nós, né? Mas para as pessoas mais teimosas e mais egoístas, é óbvio que precisa fazer com que haja uma situação dolorosa para que haja o despertamento e o retorno à felicidade, o retorno ao caminho correto, o retorno à busca da fé de que sempre há uma esperança de melhorar. Porque quem não tem fé, muitas vezes não acha nem motivo para viver. Em determinadas situações, quando ele chega, o sofrimento que chega para todo mundo, é quando acontece o suicídio, que é a pior atitude que um ser humano pode tomar na vida. Porque ele acha que não existe nada além da vida, né? Que a morte não existe. Quando ele desencarna, ele mata o corpo, mas ele não mata o espírito, que fica extremamente lúcido do lado de lá, num sofrimento inenarrável. É uma decepção tremenda para o suicida, a hora que ele vê que a morte não existe. E que o corpo dele, ele vê ali que ele matou o corpo, que ele continua sentindo o drama do motivo que foi a morte dele. Mas esse é um outro estudo, tá bom? Esse é um estudo que a gente também faz lá na Casa Espírita relacionado ao suicídio, né? Que a morte não existe, o espírito continua vivo e com uma dívida terrível, com um sofrimento inenarrável do lado de lá, que precisa de tratamento espiritual para essas almas que cometem essas atitudes. E para quem está pensando em fazer, tentando, procure auxílio. Procure auxílio urgente. Vá numa casa espírita séria, idônea, busque auxílio, porque grande parte dos processos de suicídio são processos obsessivos graves. Busque auxílio também, porque é todo um tratamento casado com psicólogos, com psiquiatras, com terapia. Você precisa buscar para que você não se decepcione, porque se você chegar a momento de tomar uma atitude, um suicídio, o sofrimento que você acha que já está ruim vai piorar 1000 vezes, porque tem aquele ditado na nossa vida, nada está tão ruim que não possa piorar. Experimenta fazer o suicídio para você ver o que vai acontecer com você do lado de lá. A morte não existe, você vai estar totalmente lúcido e vivo e vai ver o drama que você armou para a situação da matéria. Vai ver o teu corpo, o sofrimento dos seus familiares, o desespero, e o seu desespero que vai aumentar muito mais, porque além do remorso, o suicida ele fica sentindo a dor daquela situação que ele fez para ele mesmo por muitas e muitas décadas no plano espiritual. Então, você quer saber? Vai na Casa Espírita, que a gente orienta você para o estudo, para tratamento, mas não cometa esse desatino, tá certo? Então, quando a gente tem a fé, seguindo aqui para o nosso slide, a fé, ela conduz à caridade que engrandece o espírito. Quando eu tenho fé,
eu começo a me modificar. Aquilo começa a me dar um bem-estar, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte nessa jornada fraterna com todas as pessoas, os irmãos à minha volta. A fé faz com que eu saiba que eu esteja cumprindo com aquilo que o Criador conta comigo, cumprindo com a missão para a qual eu fui criada. Que a missão que eu fui criada é para ser fraterna e seguir o mandamento maior. E, de novo, nós não podemos deixar de falar no nosso evangelho sobre o mandamento maior, que é aquele que o Cristo trouxe e que é uma lei sideral. É uma lei cósmica, não é somente para o planeta Terra. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dentro do nosso contexto planetário, dentro do planeta Terra, onde nós habitamos, e que nesse momento compreendemos o Evangelho assim, tudo que nós aprendemos quando Cristo veio, tudo que nós aprendemos antes do Cristo, todas as leis, todos os profetas, foram reunidos por Jesus nesse único mandamento. E esse mandamento é divino. Jesus trouxe o ensinamento do Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Significa o quê? Qual é a lei cósmica, a lei universal? Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Então, a partir do momento que eu tenho essa fé, que eu tenho essa certeza que eu não sou um ser feito uma folha que cai de uma árvore e fica jogada ao vento para lá e para cá, que eu tenho um destino certo, que eu tenho uma conduta correta que eu devo fazer, que eu tenho que me posicionar perante a minha jornada evolutiva, que na Terra ela é momentânea. Então, quando eu tenho essa fé, a certeza de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço aqui, o processo da reencarnação, da desencarnação, das diferenças sociais, que somente a doutrina espírita é capaz de explicar de uma forma mais racional. Então, quando eu tenho essa fé, ela me conduz à caridade de uma forma mais ampla, porque eu sei o porquê que eu estou fazendo, eu faço com mais amor, com mais fraternidade, com mais consciência, e isso engrandece o meu espírito, vai fazendo com que eu evolua. Ela desenvolve a solidariedade. Então, quando eu também sei o meu caminho, quando eu sei do Criador, quando eu sei o que eu faço aqui, a responsabilidade que eu tenho de estar encarnado vai desenvolver a minha solidariedade. Porque é difícil, não é? Solidariedade é uma coisa que a gente não... Porque todo mundo prefere pensar em si primeiro. É aquilo que a gente fala de novo, o nosso egoísmo. A gente sempre prefere pensar em nós em primeiro lugar. Se sobrar, eu dou uma migalha para o meu próximo. Do mesmo jeito que a gente faz para Jesus, né? Que Jesus chama a gente para trabalhar no bem, para exercitar a fraternidade, para transformar o planeta num mundo melhor. E o planeta não está no mundo melhor, que está esse caos que está por culpa nossa. Cada um tem a sua responsabilidade de não ter colaborado, né, para a melhoria do planeta. O planeta agora vai ter que passar por um processo de transformação para o planeta de regeneração. Essa é uma outra aula também muito longa que a gente precisa estudar nos estudos da Casa Espírita, a mudança planetária que vai acontecer, que já está nos desígnios divinos, porque tudo evolui, tudo precisa melhorar, tudo que é matéria precisa evoluir, precisa melhorar. Tudo no universo progride. Nós não progredimos? Não viemos desde a idade da pedra e hoje chegamos aonde estamos? Né? Com uma evolução tremenda, tecnológica, intelectual, menos moral. O ser humano, esse espírito que vem reencarnando vida após vida, na sua jornada que precisa de experiência, não melhora moralmente. Moralmente é a maior dificuldade. Nós não sabemos exercitar a fraternidade. E quando não temos a fé, quando não temos o conhecimento de quem somos, para onde vamos e qual é a responsabilidade e a seriedade que temos de estar aqui, fazendo a nossa história momentânea nessa vida de reencarnado, a gente, quando não tem essa fé, a gente não consegue desenvolver a solidariedade. Então, quando a gente tem a fé, ela desenvolve a solidariedade, ela elimina as divergências que separam as criaturas. Porque o exercício que a gente tem que ter, quando eu sei de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço aqui, é ir seguindo o mandamento maior, de fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse, é fazer com que as divergências vão diminuindo. Sabe? A gente vai enxergando as pessoas, as situações, com outros olhos. É quando começa a entrar o quê? A tolerância. Quando eu tenho fé no futuro, quando eu sei, fé no Criador, quando eu conheço a minha jornada e eu sei que o objetivo do Criador é que eu tenha
uma vida melhor, para que eu evolua espiritualmente, para que eu seja mais fraterno. Então, quando a gente tem a fé, essa fé elimina a divergência que separa as criaturas. Eu me torno mais tolerante, mais compreensivo. Vocês entendem que é o objetivo nosso, realmente? De nos tornarmos pessoas melhores? Né? Então, o que acontece? O nosso impulso generoso, esses impulsos que a gente tem, porque nós temos, de novo lembrando, né, que Deus é amor, que Deus é toda fraternidade, que Deus ele é aquele que nos ensina a sermos como Ele, um dia que seremos a sua semelhança no seu comportamento amoroso, desse amor fraternal e universal. Nós temos generosidade dentro de nós, que nós deixamos muitas vezes apagar na nossa jornada egoística que nós temos no nosso dia a dia e nesses processos de reencarnação que nós temos. De tempos em tempos, nós precisamos reencarnar num corpo novo, vir com novas experiências, mas nós somos aqueles espíritos velhos, com o mesmo comportamento. Então é por isso que é nos dado chance, muitas vezes, uma atrás da outra de reencarnação, para que a gente, com as experiências do dia a dia, com as pessoas que a gente encontra, com os desafetos que a gente encontra, a gente aprenda a exercer a fraternidade. Então, esses impulsos, a gente vai aprender, vai tirando de nós esses impulsos generosos, e não precisa ter rótulo de religião. Porque você ser fraterno, porque o filho de Deus não tem religião, né? Nós nos dividimos em grupos, porque simpatizamos com a forma daqueles grupos trabalhar, e isso ainda é necessário no nosso planeta, que não é um planeta fraterno, que ainda possui dogmas, possui ainda divisões de grupos religiosos, né? Mas o que não pode é um ficar criticando o outro, falando, a minha religião é melhor do que a sua. A sua religião não é cristã? A minha também. Então, se é cristã, quem é que dirige o nosso grupo religioso? É o Cristo. E acima do Cristo está quem? Não é Deus? E a gente não aprende que nós somos filhos de Deus, e filho de Deus não é tudo irmão? Então, qual é o problema? Para a gente viver se degladiando e achando que um é melhor do que o outro, criticando o outro, né? Falando que faz melhor do que o outro. No lugar do outro, eu faria melhor. Experimenta fazendo o seu primeiro, né? Antes de falar que faz melhor dos outros. Porque a gente tem que ser melhor no local onde a gente foi colocado. Não é ficar preocupado com o que está acontecendo na cerca do vizinho, no outro grupo religioso. Cada um tem uma cultura, uma forma de se manifestar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter respeito. E saber o seguinte, nós somos filhos de Deus. Eu gosto de participar desse grupo, esse grupo me faz bem. Não é fazer bem só, tá? Esse grupo me transforma numa pessoa melhor. É essa que tá. É esse título religioso que eu coloco para mim. Eu sou da Umbanda, eu sou do Kardecismo, eu sou da Casa Espírita, eu sou da Evangélica, eu sou da Católica. Beleza. Te faz uma pessoa melhor? Os ensinamentos? Porque tem que fazer. Porque o ensinamento de todos eles é o ensinamento de Jesus. Porque o objetivo não é termos rótulos religiosos, que futuramente isso vai desaparecer. Quando nós deixarmos de ser egoístas, né? E termos que viver em grupinho, porque ainda precisamos disso, mas a caridade, a religião do futuro chama-se caridade e fraternidade. Não é religião disso, não é daquilo nem daquele outro. Né? Vai chegar um dia que não vai precisar nem ter plaquinha na frente de nenhum local, onde os agrupamentos vão para exercitar a fraternidade e a compreensão dos ensinamentos do Cristo e do Criador. Nós precisamos colocar para fora os impulsos generosos que todos têm, em favor do seu próximo, seja ele qual for. Porque tem gente que acha que o próximo é só o seu grupo religioso, é só o da sua igreja, eu não ajudo mais ninguém, se não for da minha igreja. Tem isso também, que é uma coisa horrorosa, isso é egoísmo. Né? E tem gente que o próximo acha que é só o ser humano. Eu também, meu impulso generoso para o ser humano. E aí você esquece do quê? Da natureza. Né? Eu ajudo o ser humano, mas eu destruo a natureza. Eu maltrato os animais. Então, vocês estão entendendo que amar o próximo é tudo? Faz parte dos 4 reinos que a gente tem que aprender. Também qual é a nossa ligação, que na doutrina espírita nós aprendemos qual é a nossa ligação com todos os reinos do qual nós somos dependentes, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então nós temos esses impulsos generosos que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, exercitando cada vez mais ainda a nossa fé. Então esses impulsos generosos encontram-se entre os que nenhuma religião tem. Eu não preciso ter religião para ser fraterno. É óbvio que quando eu tenho conhecimento da minha jornada aqui,
de que eu sou um espírito imortal e que eu tenho responsabilidade com o meu comportamento, com a minha conduta, nesse momento aqui dessa jornada, eu tenho que sempre buscar me tornar uma pessoa melhor e respeitar o próximo. E esse respeito ao próximo é o exercício da fraternidade baseado na fé daquilo que eu acredito. Que eu acredito que eu posso ser uma pessoa melhor, que meu destino, a minha destinação é a felicidade e é colocar em prática como colaborador do Criador a fraternidade universal. Vocês entendem a seriedade da coisa? Que nós precisamos nos auxiliarmos uns aos outros e nesse momento planetário vai ser muito mais necessário o exercício da fraternidade. Então, continuando aqui, ó, caridade com sacrifícios, somente a fé pode inspirá-la. E aí entra aquela outra questão, né? Gente, mas é uma dificuldade para mim fazer caridade? Exige renúncia, exige sacrifício da minha parte, exige que eu divida algo que eu quero só para mim. E é essa que tem a maior validade, porque esse é o exercício da fraternidade. Porque dado que sobra não é caridade. É mais do que dever e obrigação. Agora, você dividir daquilo que você guarda para você, porque você não sabe o dia de amanhã, e vai fazer, é um sacrifício para você. Nós estamos falando da material, por exemplo. Você tem que dividir, eu tenho 5 quilos de arroz que eu vou guardar para mim, porque eu tenho que segurar para a semana toda. Vamos supor uma grande tragédia, e o que está acontecendo no planeta agora, que não deixa de ser uma grande tragédia, né? Uma das primeiras que estão vindo, porque o planeta passará por muitas dificuldades. E isso aí não precisa nem ser previsão dos espíritos, embora eles façam, não é? Nem precisa. É só a gente ter um pouquinho de raciocínio, assistir jornal e ver o que é que falam os entendidos, né, da questão planetária. Nós estamos destruindo nosso planeta. Nós vamos pagar o preço? Vamos pagar o preço. Até a última, né, como diz o nosso mentor, nosso Exu querido lá da nossa casa espírita, a última folha que a gente arrancou de uma árvore, nós vamos ter que pagar. Porque é agressão à natureza, a natureza vai se vingar conosco. E não é questão de vingar, não. Aí a gente entra na questão de outro estudo, que é lei de ação e reação. Tudo que eu faço no universo, toda atitude que eu tomo, ela tem uma consequência. Então, todas as atitudes que a gente toma tem que ser pensado se eu vou prejudicar algum reino da natureza, algo que seja divino, algo que seja o sagrado. Vocês entendem que é o sagrado? A gente fala, outro dia perguntaram, o que é um banda sagrado? A nossa Umbanda trabalha com o sagrado, somente com aquilo que é do bem, aquilo que é divino, aquilo que é do Criador. Eu preciso aprender a respeitar o sagrado, que tudo é sagrado. Desde os reinos que o Criador nos dá a oportunidade de utilizar, porque nós precisamos do reino mineral, da terra, dos minerais, o reino vegetal, nós somos interligados. Vocês entendem a seriedade da situação? E que nós não respeitamos? E que nós precisamos fazer sacrifícios e renúncias para que haja essa harmonia? Então, muitas vezes, e aí agora nesse nível planetário, e na nossa própria vida individual, nós precisamos fazer a caridade, exercitar a fraternidade com sacrifício. Sempre foi assim, porque tudo que a gente tem que dividir, às vezes de material, para algumas pessoas, não é tanto sacrifício, mas é a caridade moral. Aquela que você tem que engolir, ficar quieta quando você tem vontade de socar a pessoa. Não é assim na família, às vezes, no trabalho, que você tem vontade de responder, que você tem vontade de fazer maledicência, de fofoca, que você tem vontade de detonar a pessoa. Tudo isso é caridade que eu tenho que fazer com o próximo, com sacrifício, porque eu tenho que me conter. Não é? Por isso que a gente precisa estudar. E a gente sempre está convidando vocês, vem estudar na Escola de Estudos Espíritas, porque viver não é assim tão fácil, não, como se a gente tivesse assim de férias. Exige realmente um comportamento mais adequado, um comportamento mais fraterno. A gente precisa saber o porquê que nós temos que conter os nossos impulsos, que também não são generosos, porque nós temos os dois. Temos alguns impulsos generosos, que a gente tem medo de mostrar para as pessoas, porque não queremos sair da zona de conforto, e temos outros que são piores ainda, que é a grande maioria nossa, que são os nossos impulsos que não são generosos, que são egoístas, que são os nossos impulsos que nós queremos colocar para fora no momento em que somos contrariados em alguma situação. Então, quando a gente é obrigado a fazer essa caridade com sacrifício, e que muitas vezes nós não temos o conhecimento de por que determinadas situações acontecem
na nossa vida pessoal e a gente é obrigada a fazer essa caridade, exercitar essa fraternidade, somente a fé é que pode nos responder e que pode nos inspirar. E muitas vezes eu preciso tomar atitudes em que eu vou me sacrificar. E aí, quando eu sei o motivo pelo qual eu estou me sacrificando, através do conhecimento da fé, da minha jornada evolutiva, de eu saber que quando eu faço esse sacrifício, de dividir com o próximo algo que seria difícil para mim, o conhecimento dessa minha jornada me inspira a tomar essas atitudes realmente de uma forma mais desprendida, mais fraterna. Então, aqui, ó, por que é necessária a fé para a prática da verdadeira caridade? E a gente vê os exemplos aqui, né, que as pessoas que a gente mais conhece, Madre Teresa de Calcutá, Chico, que tinham aquela fé imensa e que tomavam as atitudes sem pensar, né, duas vezes, porque a gente ainda fica pensando, será que vale a pena? Não sei se eu faço, se eu não faço, vai exigir muito sacrifício, né? Então, por que é necessária a fé para a prática da verdadeira caridade? Porque a prática da verdadeira caridade, ela exige o quê? Abnegação, que é aquilo que a gente acabou de falar. Renúncia, devotamento, eliminação do egoísmo. Que é tudo que a gente falou em todos esses minutos anteriores agora que a gente vem falando sobre esse tema. Então, é necessária a fé para eu praticar a caridade. A fé, nós falamos de novo, é aquilo que eu tenho certeza de que está programado para mim, além da fé no Criador. Não é só acreditar em Deus, ter fé. É você ter a certeza de que a melhoria da sua vida, a melhoria da sua comunidade, a melhoria do planeta, depende da sua atitude fraterna de auxílio ao próximo. Então, porque eu sei que eu, fazendo a minha parte, essa fé que eu tenho no futuro, de dias melhores, de um mundo melhor, de uma situação melhor, depende da atitude de cada um. Que a gente de novo fala, lembra que a questão de 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, formam milhões e bilhões? Se cada um fizer a sua parte, o planeta está praticamente tudo resolvido. Por que não tem a igualdade no planeta? Porque nós não queremos a igualdade, nós queremos mais para nós. Esse que é o problema. Em qualquer sentido, a gente quer mais para nós. Sempre tirar uma casquinha, como diz por aí, e trazer mais para mim. Se eu puder, em qualquer situação, né? Então, abnegação, renúncia, devotamento, eliminação do egoísmo é necessário para que a gente consiga praticar essa fraternidade, né? E quando a gente está em busca da felicidade? Nós fomos criados para a felicidade. E a gente vive se questionando, por que não existe felicidade nesse planeta? Por que todo mundo sofre? Por que de tantos problemas? Por que de tantas desigualdades sociais? E aí entra a doutrina espírita, mais uma vez, que vai explicar para você lei de causa e efeito, ação e reação, né? A necessidade que a gente tem de resgatar erros do passado. Mas Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Isso é fato. E nós não somos felizes porque nós deixamos desenvolver pelo egoísmo. Nós nos deixamos envolver pela falta de fraternidade, pelo mau humor, pela vontade de pensar somente em nós e queremos que os outros se danem. E isso é em tudo. Começa a ver dentro da família qual é a sua conduta. Que você não tem paciência, que você não tem tolerância, que você quer que todo mundo haja do seu jeito, que todo mundo faça as coisas do seu jeito, que não respeita o próximo. E aí sai da família e vai para a comunidade, vai para outro canto, vai para outro canto. A gente sempre encontra assim 1000 dificuldades. Então, a gente está em busca da felicidade, mas a gente sabe que Deus nos criou para sermos felizes. Não encontramos a felicidade nos gozos materiais, que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer realmente. Que a maioria de nós queremos buscar a alegria e a felicidade nos gozos materiais. A gente acha que vive só para buscar os nossos interesses, os nossos prazeres materiais. E aí a gente não percebe que a gente acaba vivendo de uma forma mais animalizada, realmente, porque a grande maioria de nós vive de que forma? Come, bebe, dorme e procria. E trabalha mais para comer mais, beber mais, não é? Dormir mais e procriar mais. Que aí eu posso ter 1, 2 filhos, estou ganhando mais, estou trabalhando mais, e a gente passa a vida só fazendo isso. E a gente não vê que existe um processo muito mais sério. E aí a vida nos decepciona. Quando a gente vê, a gente está sofrendo.
Acontecem mil dificuldades na nossa vida, depois vem os questionamentos e o desespero. Porque a gente passa a vida correndo atrás de gozos materiais que não traz felicidade. Ela pode estar trazendo para você momentaneamente agora. Mas o tempo, né? O relógio está correndo. Você vai ver que a dor bate em toda a porta. Encontraremos a felicidade na medida do nosso aperfeiçoamento moral e da prática do bem. Essa é a verdadeira felicidade. Não é que o plano espiritual, que o Cristo nos solicite que a gente, né, venda tudo e saia só com a roupa do corpo ou pelado por aí. Não é isso, não. É necessário que a gente saiba dividir o nosso tempo. Que a gente não saia correndo o tempo todo só atrás do gozo material, porque isso daí vai ficar e você vai ver que perdeu tempo na sua evolução espiritual. Não é só ficar correndo atrás de cada vez ter mais dinheiro, trocar de carro todo ano, reformar a casa, comprar atrás de casa. A gente precisa dos bens materiais, sim, mas a gente não precisa de tanta coisa, porque a gente nunca está contente. O problema é o abuso. A gente nunca está contente. Cada vez que você ganha mais, você gasta mais. É sempre assim. Nunca está contente. E aí é um querendo copiar do outro, um com inveja do outro, correndo atrás do que o outro tem. A gente passa a vida correndo atrás de coisas materiais. Depois, lá na frente, vem uma grande decepção. Vem uma grande... Porque nem o seu dinheiro é capaz de te curar de uma doença incurável, de te curar, de te salvar de uma desencarnação por uma Covid, de te colocar num leito de UTI se não tiver vaga. Está entendendo que esse momento planetário é um momento de reflexão, em que nós temos que refletir no exercício da fraternidade, no exercício da fé, e através dessa fé de que eu sei, eu preciso saber quem eu sou, o que eu faço aqui, para onde eu vou, e como que eu tenho que mudar minha conduta, mudar minha forma de andar no mundo, enxergar com outros olhos. Eu preciso ser mais fraterno, eu preciso trabalhar no bem, eu preciso sair da minha zona de conforto, do meu egoísmo. Porque a gente só vai encontrar a felicidade na medida do aperfeiçoamento moral, quando eu tiver mais paciência, mais fraternidade, mais amor ao próximo. É isso que traz felicidade. Onde todos se auxiliam uns aos outros, onde todos conhecem qual é a sua jornada, a estrada que deve seguir. Praticar o bem não tem felicidade melhor de você ver o sorriso no rosto de alguém que você auxiliou, não só materialmente, mas que você acolheu emocionalmente, que você clareou a jornada daquela pessoa, dando mais conhecimento. Dizem os espíritos que o maior sofrimento do ser humano não é a dificuldade material nenhum. O maior sofrimento do ser humano é a ignorância de não saber quem é, de onde veio e para onde vai, de não ter esperança no futuro, de não saber qual é o objetivo da sua jornada, que esse é o maior sofrimento, porque ser ignorante e não saber, que a gente fala ignorância não é no sentido pejorativo de humilhação, não. O que é uma pessoa ignorante? Aquela que não conhece determinado assunto. Então, quando você é ignorante da sua jornada, do seu espírito imortal, você não conhece o seu caminho, você sofre. Não adianta nada do material, porque o material vai acabar tudo. Inclusive o corpo. Eu só me preocupo com a minha beleza e tal, e plástica, e cabelo, isso. Querida, querido, vai acabar. Você vai ficar horroroso como qualquer outro que você fizer, que você vê por aí. Nossa, que essa pessoa velha está acabada. É só uma questão de tempo, porque o seu está guardado, porque faz parte. Precisa progredir e que tudo o planeta está deteriorando, o planeta está todo remendado de tanto mal que nós fizemos para ele, porque nós queremos abusar de tudo. Usar e abusar. É isso que nós queremos. Nós não queremos ser fraternos com as outras pessoas, nós não queremos ser colaboradores do Criador. Nós queremos usar e abusar de tudo que a gente puder, para tirar proveito. E aí o preço a pagar vai ser muito alto. Então nós precisamos entender que lá na frente, por mais que você corra atrás das coisas materiais, da sua beleza física, que for, tudo vai descambar. A sua saúde vai descambar, as suas questões financeiras. Uma hora você vai ter um problema seríssimo, porque todos habitamos planeta de expiações e provas. Aqui ninguém está aqui a passeio nem de férias. Nós estamos aqui para resgatar dívidas do passado. Todos nós somos seres endividados, com atitudes erradas lá do passado, muito mais erradas do que essas que a gente já toma, né?
porque quem está me assistindo aqui, inclusive eu, ninguém nunca foi muito santo na vida, não. Estamos tentando melhorar. Estamos tentando ser uma boa pessoa com o conhecimento da nossa jornada evolutiva. Planeta Terra não tem santo. Não tem nenhuma pessoa que seja boa. Todos nós temos 1000 defeitos que nós temos que conhecer, conhecimento de si mesmo. A gente precisa saber qual é o meu defeito para que eu possa trabalhar em cima dele e me tornar melhor. Fazer o sacrifício do dia a dia de tentar melhorar, de ser mais fraterna, de tentar fazer o bem, praticar o bem para que haja felicidade em mim, dentro de mim, na minha alma. Para que eu vá dormir à noite e fale, nossa, que felicidade que eu pude ajudar alguém. Que eu pude compreender quem eu sou. Que eu pude minimizar aquelas tendências negativas que todos nós temos. De sermos ciumentos, egoístas, né, antifraternos, de sermos irracíveis e tudo mais. Porque o egoísmo é a chaga da humanidade. Né? O egoísmo é a palavra-chave. A partir do meu ego, do meu egoísmo, tudo os outros defeitos originam do egoísmo. A partir do momento que eu quero que o mundo, que as pessoas, que as coisas sejam do meu jeito, eu já estou sendo egoísta. E aí é só uma questão de tempo, porque não vai ser. Não vai ser do seu jeito. Porque a gente vai precisar sofrer para poder mudar valores, para poder enxergar o mundo e as pessoas com outros olhos. Então a felicidade não está nas coisas materiais. Ela está o quê? Na sua tranquilidade de alma. Em você ser solidário e fraterno com todas as pessoas. Então, para sermos cristãos, que é cristão? É aquele que segue o ensinamento do governador do planeta Terra, do mestre dos mestres. Que todos nós temos alguém que nós admiramos, que nós queremos ser igual. E a gente só quer ser igual, né, a quem não tem moral nenhuma para falar para a gente ser igual. A gente quer seguir mestre disso, daquele, a gente gosta daqui de cantor, de não sei o quê, de psicólogo, de futebol, blá, 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 blá. Mas qual é o maior mestre do planeta? Que veio ensinar a conduta moral, a receita da felicidade fraterna. É o Cristo. Então, ser cristão é aquele que segue o ensinamento de Jesus. Mas para sermos cristãos não é necessário o martírio, nem o sacrifício da vida. Porque tem gente que fala, nossa, mas minha vida vai virar um inferno, porque eu tenho que seguir o ensinamento do Mestre Jesus, né? Que veio aqui e demonstrou até com a própria vida o que é você ser alguém amoroso, fraterno, perdoar e tudo mais. Então não exige sacrifício nem martírio da vida, mas exige que a gente vá aprendendo o processo da reencarnação, o processo provisório de vida após vida, que o nosso objetivo é de nos melhorarmos e fazermos a cada dia um pequeno esforço de reforma íntima. De nos melhorarmos, de fazermos a cada dia um propósito. Nós, na nossa casa espírita, né, na doutrina espírita do movimento que a gente segue de Alto Souza, a gente tem um livrinho que é chamado Reforma Íntima. Cada dia tem uma meta para eu cumprir, para eu ser uma pessoa melhor, tentar ser uma pessoa melhor. Cada dia tem uma meta, porque se a gente não fizer meta da vida, a gente não fizer um plano de ação, inclusive, para se tornar uma pessoa melhor, a gente não consegue. Porque a gente vai vivendo dia após dia feito animal mesmo. A gente acorda já pensando em tomar café, ir embora para o trabalho, reclamando do trânsito, do clima, que nada tá bom e 1000 coisas. A gente passa o dia mergulhado na materialidade e cai na cama feito um bicho para dormir e passa a vida assim. E o corpo vai envelhecendo, fica doente, se abandona o corpo e o seu espírito sai daqui inútil, sem ter feito nada de útil e de fraterno na vida. Então, a gente tem que ter uma meta. A cada dia tem que fazer um esforço de fazer algo mais fraterno, de ser mais caridoso comigo, com as pessoas, de fazer caridade, seja ela material ou moral, que a moral é a mais difícil, né? Que é aquilo que a gente fala que exige paciência, que exige tolerância, né? E tudo mais. Mas para eu seguir o ensinamento do Cristo, que veio trazer essa mensagem de felicidade que até hoje a gente não entendeu, eu não preciso me martirizar e nem fazer o sacrifício da minha vida. Eu preciso apenas dividir um pouco, sabe? A minha necessidade da matéria e a minha necessidade de crescimento espiritual. Que é o que a Casa Espírita oferece. Para você vir estudar, para você vir cuidar da sua alma, fazer aquela limpeza, né? Uma vez eu costumo dizer que terça-feira é dia de reunião pública, é dia de faxina. Uai, eu não tenho que fazer faxina na nossa casa, material, uma vez por semana? Na Casa Espírita também, ir uma vez por semana ouvir o Evangelho, sabe? Tirar de nós todas as impressões negativas que a gente recebe durante a semana, todas essas influências negativas que a gente recebe nessa troca animalizada que nós temos uns com os outros, não é? Receber o passe, fazer essa transfusão energética,
tomar água fluidificada, porque muitas vezes até a água da nossa casa é contaminada, que a gente briga, porque a água é o maior carregador de energia, ele recebe tudo que paira na atmosfera. E aí tem uma outra aula sobre o poder do verbo, que vem do emocional, e quando eu disparo, briga, que eu xingo, tudo que é a água principalmente fica contaminada. Às vezes até a água da nossa casa é contaminada. A do filtro, da geladeira, de tanto briga, de tanta desavença, e que fica impregnado no ar aquelas manifestações negativas, aquelas vibrações negativas que acabam impregnando a água. Então, por isso que a gente fala para levar uma garrafa de água lá na casa espírita para ser fluidificada, para você levar uma água pura para casa. Então, a gente precisa ter essa parte, eu preciso estudar no sábado quem eu sou, de onde eu venho, qual é a minha jornada, o meu objetivo de vida. Eu preciso praticar a caridade, fazer o bem no domingo. Então, nós temos, mas a gente não quer. Ai, que preguiça sair do domingo. Então, fica lá dormindo feito um bicho até meio-dia, que é o que a maioria das pessoas quer. Acordar 11 horas, fazer almoço e às 2 da tarde voltar a dormir. E eu não sei onde que está escrito isso. Aonde que está escrito isso que domingo é dia para dormir? Não é, mas é para descansar que eu trabalho tanto. Você trabalha tanto para ter coisas materiais, mas você vai descansar. Você tem certeza que você acha que você vai descansar, né? Você acha que você vai descansar no dia que vai morrer. Você vai ver a decepção que você vai ter do lado de lá, do tempo perdido, de uma jornada perdida, de não ter feito nada para o seu progresso espiritual, de ter nascido de um jeito e continuado igualzinho. Às vezes até pior, né? Porque dependendo da pessoa, em vez de nasce de um jeito, já traz experiência, bagagem lá do passado e vem para uma nova experiência, aí descamba, né? Fica pior ainda, sai dessa vida pior do que entrou. Que é o que acontece com a maioria. E entrar nessa vida e passar por ela igual, tem validade também? Não, né? Porque se do jeito que você entrou, você saiu dela igual, não progrediu nada. Então você entra na vida com uma nova oportunidade de crescimento, de evolução. É isso que tem que ser. Nós não podemos sair daqui do jeito que nós entramos, nem pior. Nós temos que sair daqui melhor. Porque nós vamos ser cobrados e vamos passar vergonha lá no plano espiritual que a gente chegar, porque o espírito é imortal. As oportunidades lá no plano espiritual são imensas, a vida continua. Tem uma sugestão aqui, ó, livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Para quem não conhece nada da doutrina espírita, tá? Tem o livro Nosso Lar, que é o primeiro do André Luiz, para você saber como que é o processo da desencarnação e o que se encontra do lado de lá. E tem o filme também, tá? Digita aí, procura na internet, Nosso Lar, Chico Xavier. Para quem não conhece a doutrina espírita, para quem nunca ouviu falar nada, é o primeiro passo para você saber que a vida continua e você chega lá falido, passando vergonha porque não fez nada de útil. Então, para ser cristão, não precisa fazer sacrifício, só precisa dividir um pouco o tempo, fazer alguma coisa, um pouco para a matéria, um pouco para o espírito. Para sermos cristãos é necessário o sacrifício do egoísmo. Nós temos que parar de pensar em nós e dividir um pouco o próximo. Não tem outra solução. Para a gente ser cristão, para a gente ser feliz, para a gente fazer um pouquinho de melhor nessa nossa jornada aqui. É necessário o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Porque você pode até não querer fazer, mas a vida vai ensinar você. E aí vai ter que ser pela dor. Porque quando Jesus trouxe o recado do amor, que até hoje ele vem falando, a doutrina espírita também explica todo o nosso processo, de como nós devemos nos conduzir. Mas a gente não quer? Aí tem uma professora que é muito melhor do que Jesus, muito melhor do que o espiritismo. Sabe qual é essa professora? Chama vida e tempo. É um casalzinho perfeito. O tempo e a vida e o tempo se incumbe. Olha que eu vou falar para você. Essa lição é dolorosa, porque a vida e o tempo cobram caro o nosso aprendizado. Porque aí é o aprendizado da dor. E aí a gente já recebeu o ensinamento há mais de 2000 anos de Jesus, há quase 200 anos da doutrina espírita, e ainda somos teimosos, aí não sobra mais nada, só sobra dor mesmo, né? E depois a gente sai chorando por aí, Senhor, me acorde, me socorre. Aí pega o evangelho para estudar, vai na casa espírita de socorro, porque a dor está muito grande. Não é? Então, para que a gente não precisa de dor, precisa esperar acontecer lá na frente, a desgraça, a tristeza, né? Perder a saúde, perder os seus entes queridos. Não precisaria. Se a gente tomasse a decisão de mudar a partir de hoje, que já era para ter mudado faz tempo, né? Mas como não, então tudo qual é a hora de eu mudar? É agora. Tá assistindo esse vídeo aqui, é agora a hora de mudar. De fazer uma nova proposta de vida, de tomar uma atitude diferente daquela mesmice
que você vive vivendo a vida inteira. Porque quem vive na mesmice é animal. Hominal não pode. O homem é racional, ele tem que buscar coisas melhores para sua vida para ser mais feliz. E a felicidade a gente encontra aprendendo quem somos, para onde vamos, de onde viemos e qual é a nossa jornada séria que acontece, qual é o nosso objetivo de estarmos aqui. Esse é a necessidade que nós temos de aprender para sermos felizes, para sermos realmente cristãos e seguirmos o ensinamento do maior mestre que esse planeta já teve, com uma moral tão grande que mudou o calendário, né? Nenhum outro ser, nenhum outro chamado rei por aí, que a gente nem lembra mais, passaram pela história, todos foram esquecidos, o único que a gente não esquece é Jesus. Então tem coisa muito séria aí, né? Se um ser dessa envergadura mudou o planeta, mudou o calendário do planeta, nunca foi esquecido. E por mais que você não acredite no Cristo, você não tenha religião, na hora do apuro você sai correndo atrás dele, é porque a coisa é muito séria. Ele existe, tem muita moral, não tem? Então por que eu não me aprofundo mais agora então, nesse aprendizado desse mestre? Porque tem coisa muito mais séria por trás disso de simplesmente achar bonito, né? A vida dele, o ensinamento dele. O ensinamento dele é receita de felicidade. É pedagogia, ele trouxe uma pedagogia divina para nós. É a metodologia divina para a nossa felicidade, que a gente não quer seguir, e é por isso que a gente sofre. Então nós triunfaremos se nos sustentarmos na fé e nos inspirarmos na caridade. É um ajudando o outro. E nesse momento planetário, muito mais necessidade nós temos disso, de exercitar essa fraternidade, de estarmos juntos uns com os outros, de sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é a responsabilidade de estarmos aqui nesse planeta. Então fica a reflexão para nós, né? Que nós precisamos ter essa fé, mas precisamos saber, né, como utilizá-la e o que realmente é essa fé que faz com que a gente veja no futuro situações concretas de felicidade, situações reais de que nós podemos mudar a nossa vida, de que nós podemos mudar o nosso mundo, mas a fé sem obras, ela não tem validade nenhuma. Eu preciso fazer algo para melhorar a mim mesmo, para melhorar ao próximo, melhorar a minha comunidade, né? E acabar melhorando por né, consequência, todo o planeta. Tá certo? Então é a nossa reflexão de hoje, que a gente possa refletir sobre a necessidade de compreendermos a fé. Convidamos vocês novamente para virem na nossa casa espírita. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o telefone da casa, que está aqui embaixo no box de informações. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.